A paz do Senhor Jesus. Estou iniciando mais um programa devocional diário, Momento com Deus. Houve um atraso devido a problemas de conexão, mas o Senhor está nos garantindo a vitória para que possamos iniciar essa programação, na qual trarei para vocês uma mensagem na qual estaremos meditando e ao final desse programa estaremos juntos buscando ao Senhor através da oração. Hoje nesse devocional, o tema desse devocional é a fuga de si mesmo. Vamos iniciar meditando na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Iremos meditar em Lucas 15, capítulo 15, versículo 12 e 13. Irei falar com vocês acerca dos tipos de fugas que muitas vezes o homem busca, a fuga de si mesmo. Nesta mensagem em Lucas 15, capítulo 15, versículos 12 e 13, fala acerca do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele falou com o pai acerca da sua herança, na casa do pai, ele já desfrutava de tudo que o pai possuía. O seu pai era um homem rico e aquele jovem, como filho, como herdeiro, ele já desfrutava de tudo na casa do pai. Mas ele não se contentou com o que desfrutava na casa do pai. E a palavra do Senhor diz que ele pediu ao pai que desse a ele a sua parte na herança que o pai lhe entregasse. Mesmo desfrutando das riquezas, as quais desfrutava na casa do pai, ele pediu ao pai que lhe desse a sua parte da herança. Eram 2 filhos, ele e seu irmão mais velho. E esse que pediu ao pai a parte da sua herança era o filho mais jovem, o filho caçula, que pediu ao pai, porque ele queria em suas mãos a sua herança, o que lhe pertencia, porque ele queria desfrutar daquilo que o pai lhe daria por herança. Aquele jovem, ele estava pensando em uma vida de fantasia. Estava em sua mente uma fantasia de desfrutar dos prazeres que lá fora ele iria encontrar. Ele estava fugindo daquela vida que ele já tinha em seu lar com o pai e com a sua família. Por isso ele pediu que o pai antecipasse e lhe desse a sua parte da herança, porque ele queria aproveitar a sua vida. Lendo sobre o filho pródigo, podemos observar que esse rapaz, que o filho pródigo, o filho que saiu da casa, que pegou a sua herança, que abandonou ao pai, abandonou a casa, abandonou a família, tudo que ali possuía. Ele, glórias a Deus, ele queria se esconder de si mesmo. Aquele jovem, ele queria desfrutar dos prazeres que a vida oferecia, pensando que aqueles prazeres oferecidos pela vida, ele pensou, ele tinha o direito de desfrutar do que era dele.
Então, quando ele saiu, ele usou aquilo que o pai lhe deu, a herança, a sua parte da herança, para desfrutar de todos os prazeres oferecidos pela vida. Isso significa, muitas vezes, o ser humano quer se esconder. O ser humano se esconde atrás, aleluia, dos prazeres que a vida oferece. Prazeres que são enganosos porque são passageiros. Mas querendo fugir de muitas coisas, se escondem atrás de um vício, se escondem atrás, aleluia, de uma falsa alegria, porque muitas vezes, olhando aparentemente, glórias a Deus, muitas pessoas demonstram uma alegria que na verdade não tem. Quantos também se escondem atrás, aleluia, não só de um vício, mas, glórias a Deus, aleluia, as pessoas têm se escondido atrás de inúmeras coisas e principalmente o ser humano tem se escondido de Deus, pensando que pode se esconder de Deus. Tem buscado esconderijo, buscado refúgio. Aquele filho pródigo, ele buscou refúgio, esconderijo em tudo que essa vida pôde lhe proporcionar, em tudo que o dinheiro, a sua riqueza pôde proporcionar. Ele escondeu, aleluia, glórias a Deus, buscou seu esconderijo nas bebidas, buscou seu esconderijo nos envolvimentos que ele teve e gastou desfrutando daquilo que para ele pensava que era melhor do que estar na casa do Pai. Eram fantasias que o mundo lhe ofereceu. E aquele jovem, ele estava enganado. E ele, quando ele saiu e desfrutou de tudo, ele pôde desfrutar de tudo que o dinheiro permitiu que ele desfrutasse. Mas quando ele perdeu tudo, estava em total miséria, em uma situação de miséria. Ele desejou, naquele momento, comer o alimento dos porcos que ele cuidava, porque ele teve que ir trabalhar cuidando dos porcos. Ele que antes tinha tudo na casa do pai, mas por uma fantasia quis desfrutar daquilo que ele pensou que a vida poderia lhe oferecer. Ele trocou tudo que tinha na casa do pai pelos prazeres da vida. E ali, quando estava em total miséria, teve que trabalhar para comer, nem mesmo para comer ele tinha. E ali ele, em grande solidão, longe de tudo, de todos, porque aí perdeu os amigos, aqueles relacionamentos que tinha se romperam, porque ele não tinha mais dinheiro para oferecer. Aleluias, glórias a Deus. E aquele jovem ali, aquele rapaz, aquele filho pródigo, ele desejava comer o alimento que era dado aos porcos, que talvez em sua Bíblia esteja escrito bolotas que eram levadas aos porcos, mas nem mesmo esse alimento ele podia comer. E aquele jovem, a palavra do Senhor diz que ele lamentava, pensando no que ele havia deixado para trás, pensando no seu passado, enquanto estava na casa do Pai, onde ele possuía tudo, glórias a Deus, mas tinha vergonha de voltar. Ele tinha vergonha de voltar e falar com o Pai acerca de tudo que havia lhe acontecido. Por várias vezes, ele tentou continuar no mesmo lugar, relutando em voltar para a casa do Pai. E também quando falamos, aleluia, acerca daquele filho pródigo,
que relutou pensando, aleluia, talvez em permanecer onde se encontrava e não voltar, pensando na vergonha, na humilhação que ele iria passar, com um sentimento de culpa, porque havia gastado tudo que o pai havia lhe dado, tudo que o pai havia ganhado com esforços, e ele havia gastado em pouco tempo e já não possuía mais nada. Talvez ele tentou relutar, aleluia, glórias a Deus, em regressar à casa do pai, pensando também na tristeza que causaria ao pai por ter gastado tudo que o pai havia lhe dado. E também citando essa palavra, falando sobre o filho pródigo, podemos nos lembrar quando Adão, o primeiro homem, pecou no Éden. Talvez você pode dizer, mas, aleluia, não há semelhança entre os dois, entre Adão e o filho pródigo. Mas, glórias a Deus, quando Adão pecou, ele se distanciou de Deus, perdendo a comunhão com Deus. Ele se distanciou do Pai, que todos os dias na virada do dia o visitava para falar com ele. Ele se distanciou do Pai e depois ele, quando viu que estava nu, porque o Senhor havia lhe dito que não comesse do fruto da ciência do bem e do mal. Mas Adão comeu e pecou contra Deus, e viu que estava nu. E quando o Senhor chegou no Éden para visitá-lo, ele se escondeu, pensando que poderia se esconder de Deus. Adão fugiu, se escondeu, pensando, aleluia, que conseguiria se esconder daquele, aleluia, glórias a Deus, de quem ninguém se esconde. Podemos citar também Salmos, na palavra do Senhor que está em Salmos, de número 139, versículos 7 e 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Esse salmo, essa mensagem da parte de Deus, é para entendermos que de Deus ninguém se esconde. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Não adianta o homem pensar que pode se ausentar, fugir da face do Senhor, porque ele não pode fugir da face de Deus, não pode se esconder de Deus. Aleluia. E Adão, ele pensou que poderia se esconder de Deus, aleluias, para que Deus não visse. Ele pensou, aleluia, para que não visse que ele estava nu e entendesse que ele havia comido da árvore da ciência, que Deus o havia advertido, alertado para que não comesse. Mas ninguém se esconde de Deus. E Deus, quando Adão pecou, ele já sabia do pecado cometido por Adão. Deus já sabia que Adão havia desobedecido a sua ordem, havia comido do fruto da árvore da ciência, e os seus olhos se abriram e ele viu que estava nu. Glórias a Deus. E ele, não entendendo que Deus, aleluia, tudo contempla, tudo vê, tentou fugir de Deus, aleluia, glórias a Deus. E Deus é aquele que ele sempre procura o ser humano para reencontrá-lo. Ainda que o ser humano fuja de Deus, tenta se esconder em muitas coisas, atrás de muitas coisas dessa vida. Quantos estão escondendo atrás de uma falsa alegria encontrada muitas vezes através de uma bebida, através, aleluia, glórias a Deus, de outros vícios também. Mas, aleluia,
se iludem pensando, glórias a Deus, que podem se esconder atrás dessa falsa alegria que é momentânea. Mas depois, quando passa o efeito, aleluia, glórias a Deus, seja da bebida ou outros vícios, a pessoa em seu interior sente o sofrimento e muitas vezes, aleluia, sente em seu interior a dor, mas, aleluia, diante das pessoas se escondem, porque aparentemente as pessoas olhando vê, aleluia, no rosto daquela pessoa uma falsa alegria que ela tenta, aleluia, fazer transparecer, aleluia, em seu rosto diante das pessoas, diante dos que estão à sua volta. Mas ela sabe em seu interior que há uma tristeza, uma dor, uma angústia em seu profundo. E os olhos de Deus, que tudo contempla, está vendo essa dor. Os olhos de Deus está vendo essa tristeza. E ele sabe, aleluia, que o ser humano ele busca inúmeras coisas através das quais ele tenta fugir dos problemas, tenta fugir, se esconde através de muitas coisas ilusórias para tentar fugir, aleluia, dos problemas, das dificuldades, se ilude atrás, aleluia, de uma falsa alegria. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que os olhos do Senhor, aleluia, estão fixos em nós. Os olhos do Senhor, diante dos olhos do Senhor, nada pode escapar, aleluia. Nada pode, aleluia, glórias a Deus, se esconder, ficar oculto diante dos olhos de Deus. Quantas vezes você olha para alguém e aquela pessoa demonstra diante de você alegria, mas na verdade em seu coração existe tristeza ao invés de alegria. E essa palavra na qual estamos meditando é acerca, aleluia, dos esconderijos que o ser humano busca. São muitos os esconderijos, aleluia, buscados pelo ser humano. Glórias a Deus. E esta palavra fala acerca, podemos citar Adão, que pensou que poderia se esconder de Deus por causa do pecado que ele havia cometido, por causa da sua desobediência a Deus, porque ele havia pecado, havia falhado, e ele sabia, glórias a Deus, aleluia, também que estava nu. Antes ele não entendia, mas quando comeu do fruto da árvore da ciência, ele viu que estava nu, e quando ouviu a voz de Deus o chamando no Éden, porque era, aleluia, glórias a Deus, a visita de Deus no Éden era diária. Deus, ele diariamente visitava o homem no Éden. Mas naquele dia em que Adão havia pecado, quando ouviu a voz de Deus, ele tentou fugir, tentou se esconder, aleluia, pensando ele que o Senhor não estava lhe contemplando. E você que tantas vezes tem tentado se esconder atrás de tantas coisas dessa vida, tem tentado, glórias a Deus, aleluia, se esconder atrás de coisas passageiras que traz para você uma falsa alegria. Você, na verdade, está se iludindo. Glórias a Deus, aleluia. Está se iludindo, se escondendo muitas vezes atrás de um vício. Se escondendo atrás, aleluia, dos prazeres dessa vida que você está, aleluia, desfrutando. Aquele filho pródigo também, ele se escondeu atrás dos prazeres dessa vida, aleluias. Mas tudo acabou quando ele perdeu, gastou tudo que possuía, gastou toda a sua herança. E naquele momento, sozinho, sem ninguém para ajudá-lo no lugar onde estava, sem dinheiro, sem amigos,
sem ninguém por perto, ele foi buscar trabalho e o colocaram para cuidar dos porcos. E nem mesmo daquele alimento que era dado aos porcos, volto a repetir, ele podia comer. Ele se lembrou da casa do pai, onde ele tinha tudo, e se sentiu sozinho, desejando que nunca tivesse saído da casa do pai, onde ele tudo possuía. Talvez naquele momento veio a vergonha, naquele momento, aquele jovem, ele, glórias a Deus, aleluia, pensou que seria difícil voltar, mas ele ainda retornou, aleluia, porque ele sabia que só ali junto ao Pai ele poderia novamente, glórias a Deus, aleluia, ter o que ele não tinha ali, porque nem mesmo da comida dos porcos ele podia comer. Ele, quando pensou em voltar, ele jamais pensou que o pai iria recebê-lo como filho, mas ele estava disposto a voltar, nem que fosse para ser aceito como alguém, aleluia, para trabalhar na casa do pai, para que pelo menos ele pudesse, do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, receber, aleluia, o seu alimento diário. Mas quando aquele filho, aleluia, retornou, a palavra do Senhor diz, aleluia, que o pai o recebeu com alegria, porque o pai, mesmo ele tendo se distanciado, o pai nunca se esqueceu dele e sempre esperava o seu retorno. E o Senhor, aleluia, ele não se esquece do homem, não se esquece do ser humano. Mesmo depois que o primeiro homem, Adão, pecou, o Senhor ainda, ele traçou um plano para que houvesse reconciliação entre o homem e Deus. O Senhor traçou um plano buscando levar o homem a reencontrá-lo. Aleluias, glórias a Deus. Mas o homem continua tentando fugir de Deus. E o Senhor continua procurando o homem, como da mesma forma que ele disse a Adão, onde estás? E hoje essa pergunta o Senhor faz a você. Ele faz, aleluia, a todo ser humano que está longe da sua presença. Ele está perguntando aonde estás, por que estás fugindo, aleluia, da presença do Senhor? Porque está tentando fugir, aleluias, de Deus. Assim estava Adão, assim estava também o filho pródigo, que preferiu os prazeres da vida para poder, aleluia, fugir, estar longe da casa do pai. Quando aquele filho quis estar longe da casa do pai, ele, glórias a Deus, aleluia, se refletirmos, iremos entender que ele achava que longe, que lá fora seria melhor. Essa foi uma das formas também de fugir, aleluia, glórias a Deus, da casa do pai, de estar longe da casa do pai. E quando alguém também se afasta da presença de Deus, se afasta de Deus, ele está fugindo de Deus. Mas hoje o Senhor, ele está falando com você. Encare os seus problemas. Não fique tentando se esconder, aleluia, atrás de tantas coisas que são passageiras, para fugir dos seus problemas, para fugir da situação pela qual você está passando. A palavra do Senhor, aleluia, glórias a Deus, ainda no mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 14 e 16. Quando o filho pródigo, a palavra do Senhor diz que ele viu que não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro, perdeu os amigos, os relacionamentos, as namoradas, ele perdeu tudo.
E a palavra do Senhor diz que aí veio, podemos entender nessa mensagem, quando ele perdeu tudo, ele se sentiu solitário, se sentiu sozinho. E veio também, junto com aquele sentimento de solidão, um sentimento de culpa porque ele havia gastado tudo que possuía, tudo que o pai havia lhe dado, ele havia gastado. Ele havia desprezado o que o pai havia lhe dado. E também a culpa por ter se afastado da casa do pai, onde tinha tudo. Glórias a Deus. E também podemos meditar em Lucas 15, 17, 20. O filho pródigo, ele fugiu de Deus. Deus foi representado ali naquela, podemos dizer, naquela mensagem bíblica como pai. Que quando aquele filho voltou, o recebeu de braços abertos. Glórias a Deus, aleluia. Ele não pôde continuar fugindo do pai. Ele teve que retornar, reconhecer que havia falhado, que havia pecado, e reconhecer que necessitava do perdão do pai, aleluia. E o pai, com grande amor, o recebeu. Muitas vezes o ser humano foge, aleluia, de Deus quando não quer ouvir sua palavra. Quando rejeita a palavra de Deus, ele está fugindo. Quando prefere o pecado e não obedecer a Deus, ele está fugindo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quando se afasta da presença de Deus, ele está fugindo, aleluia, de Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glórias a Deus. Posso citar para vocês, aleluia, acerca exemplos de pessoas, aleluia, glórias a Deus, que na Bíblia tentaram fugir de Deus, escapar de Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala acerca de, já citamos Adão, mas a palavra do Senhor fala também acerca de Jacó, aleluia, glórias a Deus. Jacó, quando Jacó fugiu do seu irmão, ele se encontrou com os anjos, diz a palavra do Senhor. Jacó estava no deserto, Jacó estava, aleluia, longe da casa de seu pai. E a palavra de Deus diz que Jacó, o nome Jacó significa usurpador, significa trapaceiro. Jacó, ele só deixou de fugir de Deus, de estar longe da presença de Deus, quando no val de Jaboque, ou vale de Jaboque, ele teve um encontro com o Senhor. Ali sim ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Ele lutou com Deus, aleluia, como aquele varão com o qual ele lutou, disse a ele: como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E o seu nome foi mudado para Israel. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor o abençoou. Ali, glórias a Deus, Jacó teve um encontro com Deus e ficou para trás, aleluia, o usurpador, ficou para trás o trapaceiro, enganador, porque ali, quando ele teve um encontro com Deus, aleluia, ele deixou de fugir de Deus. Jacó, ele não estava ainda, glórias a Deus, fazendo a total vontade do Senhor, até mesmo quando ele foi para a casa de seu tio Labão. Quando chegou na casa de Labão,
ele ainda não havia entendido que, na verdade, ele não estava só fugindo de seu irmão Esaú, estava fugindo do próprio Deus. E quando ele entendeu que precisava ter uma íntima comunhão com Deus e estar na presença de Deus, que era necessário uma mudança, foi quando ele só entendeu no seu encontro, aleluia, com aquele varão no val de Jaboque. Moisés também, quando fugiu para o deserto, e Deus falou com ele através da sarça. Ali Moisés teve um encontro com Deus. E Balaão também, a palavra do Senhor diz que ele tentou fugir e só Deus abriu os olhos, somente a sua jumenta, ela tentou fugir porque ali estava o anjo do Senhor que estava ali para destruir Balaão. Mas a palavra do Senhor diz que ele não estava entendendo, estava fugindo de Deus, aleluia. E o Senhor, nesta palavra, ele fala conosco, glórias a Deus, que é muito duras as consequências quando o homem, aleluia, pensando que pode se esconder dele, foge da sua presença, dele se esconde. Quando Jonas, o Senhor falou com ele, e Jonas, ele tentou fugir, tentou escapar, para não cumprir com aquela missão que o Senhor havia lhe confiado. Não só ele sofreu as consequências, mas aqueles que estavam também naquele navio, porque eles quase se afundaram. As consequências, aleluia, vieram para todos onde Jonas se encontrava. E a palavra do Senhor diz que ele foi necessário ser engolido por um peixe, para que ali no ventre daquele peixe ele pudesse falar com Deus, ouvir a voz de Deus e entender que de Deus ninguém pode fugir. Aleluias, glórias a Deus, que da vontade de Deus ninguém pode fugir, ninguém pode escapar. Aleluia. E então foi cuspido por aquele peixe na praia. Glórias a Deus, aleluia. Se, aleluia, formos citar, serão inúmeros, aleluia, aqueles que muitas vezes tentaram fugir da presença de Deus, escapar daquilo que o Senhor, aleluia, os chamou para cumprir, para realizar. E hoje também o ser humano muitas vezes tem de várias formas tentado fugir, aleluia, daquele chamado de Deus em sua vida, tentado fugir, aleluia, glórias a Deus, quando Deus diz que quer Ele em sua presença, tenta se esconder atrás de tantas coisas, aleluia, tenta fugir muitas vezes olhando para aquilo que o mundo oferece, glórias a Deus, aleluia. Quantos têm fugido de Deus, mas o Senhor, a mesma pergunta que ele fez a Adão, aleluia, onde estás? O Senhor está nos fazendo hoje, o Senhor está fazendo hoje essa pergunta. A palavra do Senhor fala também acerca de Saulo, que foi um perseguidor da igreja de Cristo. Saulo, ele foi um perseguidor, aleluia, que consentiu. Saulo, ele até consentiu com a morte de Estevão. Foi, aleluia, o responsável também para que muitos cristãos fossem levados prisioneiros. Saulo, ele perseguiu a igreja, e a palavra do Senhor diz que Saulo, ele estava se escondendo atrás da autoridade que ele possuía, se escondendo atrás, aleluia, glórias a Deus, da autoridade, porque estava em suas mãos, aleluia, a autoridade para perseguir e prender os cristãos. Aleluias, glórias a Deus.
mas ele não conseguiu continuar se escondendo de Deus. Quando ele, a caminho de Damasco, diz a palavra do Senhor, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, aleluias, o Senhor falou para ele: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aleluia. Saulo, ele pensava que estava, glórias a Deus, aleluia, perseguindo aqueles homens, mas ele não entendia que, na verdade, ele estava escondendo de um Deus que tem todo o poder, aleluia. E ali em Damasco, Saulo teve um encontro com o Senhor, aleluia. Ninguém pode se esconder de Deus. Ainda que pense, aleluia, que pode fazer isso, ninguém pode, aleluia, se esconder daquele que tem todo o poder. A palavra do Senhor diz também para que possamos encerrar. Aleluia, glórias a Deus. Quando a palavra do Senhor diz fugir, escapar. Aleluias, glórias a Deus. Se esconder. O ser humano tenta, aleluia, se esconder de Deus. Mas o Senhor está hoje nos dizendo para nós refletirmos a nossa situação. Reflita acerca da sua vida. Quando o filho pródigo se viu sem nada, na miséria, não podia comer nem dos alimentos levados aos porcos, foi aí que ele parou e refletiu. Aleluias, glórias a Deus. O que aquilo havia lhe proporcionado? Nada. Ele estava sozinho, ninguém estava ao seu lado. Aqueles que desfrutaram dos prazeres que a sua riqueza proporcionou não estavam mais com ele. Aqueles relacionamentos, enquanto ele tinha a riqueza, ele manteve aqueles relacionamentos, mas quando perdeu a riqueza, estava em miséria, ele se viu sozinho. Glórias a Deus. O que não fez, não o deixou enxergar. Aleluia, glórias a Deus. A ilusão, aleluia, pelas coisas que o dinheiro poderia lhe oferecer. Ele só estava vendo que os prazeres que ele poderia desfrutar devido ao dinheiro que ele possuía. Ele podia ter amigos, aquelas mulheres com as quais ele se relacionou, as bebidas, enfim, todas as orgias, aleluia, todos os prazeres oferecidos que o dinheiro, aleluia, poderia lhe proporcionar. Ele se esqueceu da casa do Pai, se esqueceu de tudo, glórias a Deus, aleluia, e viveu uma vida de ilusão, se escondendo atrás daqueles prazeres. Ele só caiu em si quando ele se viu na miséria e ali sem poder comer, aleluia, sem ter nada. Ele trabalhava, mas nem mesmo da comida dos porcos podia comer. Aí ele caiu em si, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ele entendeu que não podia continuar naquela situação, fugindo, se escondendo do Pai. E então ele reconheceu que precisava voltar e o Pai o recebeu com amor. Glórias a Deus. Quando o homem reconhece o seu pecado, a sua falha, Deus está sempre pronto a perdoá-lo e recebê-lo de volta. Não fique aí se escondendo de Deus atrás dessas coisas passageiras que o mundo pode proporcionar, aleluia, a todo ser humano. Não fique, aleluia, fugindo de Deus, fugindo da presença de Deus. Deus quer que você se achegue a Ele. Se você fugiu, se você anda distante de Deus, o Senhor está fazendo tudo para te reencontrar. O Senhor está fazendo de tudo para que você volte para a sua presença. O Senhor, aleluia, está agora olhando para você e Ele está te esperando, esperando o seu retorno, esperando a sua volta.
para a sua presença. Aleluias. A palavra do Senhor diz, aleluia, que de Deus ninguém se esconde. Você pode esconder, aleluia, a dor que está aí em seu coração, a dor que está aí em sua alma. Você pode esconder do ser humano, pode esconder daquela pessoa mais próxima que até convive dia após dia com você. Mas de Deus você não pode esconder essa dor, esse sofrimento. Glórias a Deus, aleluia. Muitas vezes você tenta esconder atrás dessas coisas passageiras que o mundo oferece. Aleluia, esconder sua tristeza, esconder a sua dor, o seu sofrimento. Mas agora eu estou falando para você de um Deus que te sonda, que te conhece no íntimo e no profundo. Aleluia. Glórias a Deus. Os olhos dele tudo vê. Glórias a Deus. A prova disso, anote aí, aleluia, Salmos de número 139, versículos 7 e 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? De Deus ninguém pode se esconder. O Deus que perguntou a Adão, onde você está? Porque Adão tentou se esconder de Deus quando ele viu que estava nu e ouviu a voz de Deus que todos os dias, na virada do dia, o visitava. Naquele dia, na visita de Deus, aleluia, ali no Éden, Adão tentou se esconder, aleluia, mas o Senhor já o estava contemplando, os olhos de Deus já viu, ele já sabe, aleluia, o que você fez. Não adianta tentar fugir da presença de Deus, aleluia, dos olhos de Deus, porque os olhos dele tudo contempla. O Senhor, o que ele está querendo, aleluia, é que você tenha um reencontro com ele. Glórias a Deus. Mesmo o homem tendo pecado, Deus traçou um plano para a reconciliação do homem com ele. Aleluias, glórias a Deus. E Deus quer essa reconciliação. Ele quer esse reencontro. Aleluia, não continue fugindo, porque fugir você não pode, na verdade. Não continue tentando fugir, pensando que você pode fugir do Senhor. Vamos agora agradecer a Deus por esses momentos em sua presença, a meditação na sua palavra, por mais um devocional diário, momento com Deus. Aleluia, muito bom meditar na palavra de Deus. O Senhor, ele fala conosco. Glórias a Deus por meio da sua palavra. Glórias a Deus, é o Pai falando ao nosso coração quando abrimos a nossa Bíblia. Aleluia, não é um livro comum, mas se é o próprio Deus, a boca de Deus falando conosco. Vamos agora orar para encerrarmos essa programação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, no nome do teu Filho Jesus, ó Pai, peço, ó Deus, esta pessoa, Senhor, que um dia te serviu, mas agora se encontra distante, longe da tua presença, tentando, meu Deus, fugir atrás, Senhor, meu Deus, de coisas, ó Pai, passageiras que essa vida, que esse mundo tem oferecido, tentando esconder, leva uma vida tentando esconder seu sofrimento, sua dor, tentando, meu Deus, ó Deus poderoso, aleluia, fugir dos problemas, atrás dos vícios, atrás de inúmeras coisas oferecidas pelo mundo, ilusões oferecidas pelo mundo, mas que o Senhor possa, ó Deus, fazer uma obra nesse coração, para que essa pessoa reconheça que não pode estar longe do Senhor e retorne, Senhor, para a tua presença, para os braços do Senhor, porque da mesma forma que o Senhor, aleluia, aquele pai ficou à espera do seu filho que um dia partiu, o seu filho que um dia trocou o lar, aleluia, pelo mundo, trocou o que, aleluia, desfrutava na casa do pai pelas coisas
ilusórias do mundo, mas o Pai nunca deixou de esperá-lo e o Senhor está esperando o regresso dessa pessoa. Oh, Senhor, faz uma grande obra em cada coração, em cada vida, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam. Glórias a Deus, aleluia. Mais um programa devocional diário, Momento com Deus, todos os dias, no horário das 20h30. Eu apresento esse programa para vocês, para juntos nós, aleluia, meditarmos na palavra de Deus e orarmos. É um momento de nos colocarmos na presença de Deus, de termos um particular com Deus. Compartilhe entre amigos, parentes, a live desse programa para que possa chegar a outras vidas no nome do Senhor Jesus. E também peço para você, no nome do Senhor Jesus, para você curtir essa live. Você estará nos ajudando no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Logo mais na madrugada estarei realizando a live, o clamor da madrugada, e a campanha Estais Quietos e Vede o grande livramento do Senhor que vos fará. O primeiro dia dessa campanha na madrugada, no nome do Senhor Jesus. Eu me despeço de todos vocês na paz do Senhor Jesus.